Nesta aula, nós vamos usar o desenho 4.4 para completar uma rotatória que não possui uma via de aproximação. Este problema acontece muitas vezes quando você delimita o seu corredor ou a sua rotatória a partir de alinhamentos que são contínuos através dela, e não alinhamentos separados, como o caso dos mostrados aqui. A correção é bastante simples e pode ser feita a qualquer momento. Então, aqui nós temos o desenho 4.4, onde eu já tenho uma rotatória criada com o seu círculo central e algumas vias de aproximação. Esse problema dele não completar às vezes as vias é muito comum de acontecer, porque quando você delimitou os alinhamentos da sua rotatória, você utilizou um alinhamento que corta a rotatória completamente. O que é muito comum você fazer e é mais simples? Você criar alinhamentos separados. Essa via corresponde a este alinhamento. Esta via este alinhamento, e o ideal seria que aqui nós tivéssemos um alinhamento para esse lado e um alinhamento para esse aqui. Mas como nós temos um alinhamento que vai representar os dois lados, tudo bem. A rotatória ela não é criada automaticamente, mas nós podemos adicionar. De que maneira que nós podemos fazer essa adição de uma via de aproximação? Eu venho aqui nas interseções e venho em ADD, adicionar approach, que é para adicionar uma via de aproximação. Então eu clico aqui e ele pede para mim, selecione uma área circular. Então, se eu me aproximo das áreas circulares, ele já me mostra mais ou menos aonde que vai ser criada a nossa via de aproximação. Então, eu aproximo aqui dessa, porque é esse lado, e vou clicar aqui. Cliquei. Assim que eu selecionei, ele me pede qual que é a via que vai aproximar. Eu vou escolher essa aqui, essa que está se aproximando. Então, agora eu selecionei o objeto, ele pergunta para mim, você quer selecionar algum outro? Se não, aperta Enter. Então, eu pressiono Enter aqui, e agora eu vou ter que ajustar os parâmetros dessa via de aproximação. Então, o que eu tenho que fazer agora? Selecionar os parâmetros da minha via de aproximação. Então, o que ele já me informa aqui? Que eu tenho uma via de aproximação selecionada e eu posso visualizar ela aqui. É de leste para oeste. Vejam que eu não vou precisar usar o Apply to All aqui, porque eu só tenho uma via para inserir os parâmetros. O que nós temos que estar cientes? Essa via ela tem que ser no mesmo padrão das vias que foram inseridas antes. Então, o que eu faço aqui? Nos parâmetros a importar, em vez de RG12, eu vou usar RG20, que foi o parâmetro utilizado para desenhar aquela rotatória. Isso é um detalhe que você tem que saber. No seu projeto, isso tem que estar especificado para ficar mais fácil na hora de trabalhar com essa parte do desenho. Então, o que eu tenho que fazer agora aqui? Como conselho, removam os rótulos, porque se você deixa o rótulo, ele fica muito bagunçado, fica muito poluído, então coloca aqui No Labels, porque eles não são necessários agora. Então, assim que eu já inseri as informações de RG20, eu posso clicar em Next aqui e ver as minhas opções das ilhas. E as minhas opções das ilhas são muito parecidas também. Eu só tenho que escolher aqui um padrão, RG20. Selecionei o meu padrão aqui, o RG20, ele já associou cada parâmetro a esse padrão, e eu posso clicar em Next para poder escolher o que agora? Os meus sinais de marcação. O que eu faço também? Como já é padrão, coloco Finish. E aí ele cria para mim a nossa via de aproximação aqui, normalmente, bem parecida com as demais. Se nós utilizarmos o Object Viewer, nós vamos ver que essa rotatória ela não está no mesmo nível dos corredores. Por que ela não está no mesmo nível dos corredores? Porque ela não é um corredor. E o corredor ele tem valores de altitude baseados nas cotas obtidas pelo perfil. Então, o que eu faço? Eu fecho aqui e transformo essa rotatória em um corredor, uma rotatória de corredor. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter o perfil dela, a assembly e o alinhamento. O alinhamento está aqui, então eu já posso criar. Corredor, Create Corridor, seleciono ele, Enter, seleciono o perfil e seleciono a Assembly. Com isso, eu ajusto os meus alvos aqui para ser o quê? Surface One. E aí eu vou transformar ele numa rotatória mesmo. Tá vendo? Com isso, eu posso utilizar aquela ferramenta muito interessante chamada Drive. Olha só que legal. Clico aqui, Visibility Check, Drive, seleciono o corredor de novo, OK, e vamos visualizar. Para ficar mais leve, vamos usar aqui 3D Wireframe, 3D Wireframe, Play,
e dá para a gente ter uma visão legal aí de como ficou o nosso corredor com a nossa rotatória, agora com eles no mesmo nível. Nesta aula, nós aprendemos a criar uma via de aproximação em uma rotatória que tinha esse defeito, faltava uma via nela, e nós vimos que esse defeito muitas vezes é causado pelo alinhamento utilizado, e aprendemos também a transformar a rotatória num corredor, para que assim pudéssemos observá-la corretamente utilizando o Object Viewer ou o Drive que está sendo mostrado aí na tela.